Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por mais de uma semana, o Papa Leão presenteou a Igreja e o mundo com uma encíclica, um documento, um texto que fala sobre a maravilha que é o ser humano, criação de Deus, filho e filha de Deus, e os desafios que nós hoje temos que enfrentar para preservar a dignidade do ser humano, principalmente em relação à tecnologia, à inteligência artificial, dizendo a necessidade de todos nós, juntos, construirmos o bem e a sociedade. O Papa recordou que devemos primeiro confiar e sonhar os sonhos de Deus. E em segundo, e é isto que eu gostaria que vocês guardassem e destacar nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo, é necessário, para construir o bem, para vivermos juntos, é necessário aceitar os limites e as fragilidades da humanidade, de todos nós, não considerando como um erro, mas buscando crescer em harmonia. É o próprio Paulo que nos recorda que a força se manifesta na fraqueza. Mas por que pensar e falar sobre fraqueza e fragilidade na festa de Corpus Christi? A Igreja nos ensina e cantamos de forma tão bonita que a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Nós somos Igreja de Deus, corpo místico de Cristo, e comungar, receber Jesus na Eucaristia, é a expressão concreta desta união com o corpo de Jesus. Eu, você, as nossas comunidades pastorais, movimentos, todos nós, cristãos católicos, formamos um só corpo. É importante lembrar que o nosso corpo possui limites. Nosso corpo possui fragilidades. Alguns membros, inclusive, são disformes, um maior do que o outro.
Mas isso não impede que o corpo cresça, que o corpo caminhe, que o corpo faça acontecer aquilo que é necessário. A fragilidade e os limites não devem ferir a nossa humanidade e nem a nossa unidade, mas respeitando e amando, vivendo unidos, nós aprendemos a conviver primeiro com as nossas próprias fragilidades e limites, depois com os dos outros. Querem expressão mais bonita do que esses nossos irmãos e irmãs aqui, que hoje vão renovar o seu compromisso como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, fazem, contemplando a fragilidade e o limite do corpo? Eles não vão de casa em casa, na fragilidade dos nossos irmãos e irmãs, enfermos e idosos que não podem vir aqui, e fazem lá acontecer a unidade do corpo de Cristo pela comunhão? A fragilidade e o limite não fere a humanidade, não fere a unidade do corpo de Cristo. Isso é comunhão. Isso é sinal eucarístico por excelência. É o que nós ouvimos hoje no Deuteronômio. Moisés faz um maravilhoso discurso, suplicando ao povo que tenha memória. Lembrem-se dos caminhos que vocês traçaram. Lembrem-se que o Senhor nos conduziu, que o Senhor nos libertou da escravidão do Egito, que o Senhor passou por nós e conosco, para nos ajudar a viver em harmonia em uma terra seca, em um deserto, entre cobras e escorpiões, para chegarmos à liberdade. Santa Teresa nos diz que ao entrar na segunda morada, nós encontramos no nosso coração cobras e escorpiões, limites, fragilidades, que nós não precisamos cortar agora, mas precisamos aprender a conviver, para encontrar no mais íntimo do nosso coração a presença de Jesus. Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é memória. É recordar o maior sinal de amor que já tivemos. Cristo que se dá como alimento, que nos salva e nos leva até Deus. Se o corpo possui fragilidades e limites, a cabeça que conduz este corpo para a glória e o diviniza é o próprio Cristo. É o que faz o corpo ser eucarístico. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você, e pergunto a mim mesmo, você tem feito memória da graça e da presença de Deus na sua vida, na sua caminhada, dos momentos em que Deus te tirou da escravidão para te levar à liberdade, do momento que Deus te fez descer maná do céu quando tudo estava seco, do momento em que Deus te fez sobreviver entre cobras e escorpiões para chegar a uma terra que corre leite e mel. Daqui a pouco Jesus vai passar pelas nossas ruas. Um padre certa vez cantou em Corpus Christi de forma muito bonita: se esta rua fosse minha, eu andava a brilhar com perninhas de brilhante. Não foi isso que nós fizemos ao longo desta manhã e no começo da tarde? Preparamos as nossas ruas para que o nosso amor passe entre a nossa cidade. Passar não para ser visto, passar não para ser visto como um rei glorioso, mas para passar entre nós, por nós, conosco. Porque o nosso Deus é um Deus próximo, que nos toca, que nos eleva. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus próximo. Isso é permanecer em Jesus, como nós ouvimos no Evangelho de João. O capítulo 6 do Evangelho de João, o discurso do pão, nos mostra agora que é necessário ir além da fé, para acreditar que este pão e este vinho são corpo e sangue. É necessário não só ter fé, é necessário comer e beber da carne e do sangue. Coisa mais humana é comer, mas coisa mais divina é conviver à mesa. Recordemos das nossas famílias, das nossas festas, dos nossos domingos e feriados, quando nós temos gosto de fazer churrasco, de sentar à mesa com nossas famílias, com os nossos amigos.
quando nós temos gosto para sentar não apenas para comer, mas para comungar da vida um do outro, trocar a vida, entrar em comunhão um no outro. A Eucaristia é comer da humanidade de Cristo que passou e passa entre nós, que nos mostra que é bom ser humano, que é necessário assumir os limites e fragilidades, porque Ele nos eleva e nos mostra que nós já estamos salvos pelo seu sacrifício e ressurreição, mas que ao mesmo tempo nós devemos merecer esta salvação, como nos cantou a sequência nesse momento. Morte e vida traz em si, sejamos dignos de comungar do corpo de Cristo. É o que nós celebramos aqui, é a festa da salvação, é a ação de graças, Eucaristia, que nos faz louvar a Deus. A Igreja nos apresenta nomes maravilhosos para o sacramento da Eucaristia: ação de graças, sacrifício, sacramento de salvação, mas por último, e não menos importante, e é o que eu quero que vocês guardem no coração, porque é o que o Papa nos disse, sacramento de comunhão. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão, é o que nós acabamos de ouvir da carta de Paulo aos Coríntios. Daqui a pouco nós vamos comungar, nós vamos entrar na fila e vamos dizer publicamente para quem está do nosso lado que nós pertencemos a um só corpo, que nós estamos unidos. O Papa nos ensinou que os limites e as fragilidades não são erros a serem combatidos. Nós devemos afirmar com firmeza e também com caridade que a desunião e a divisão não são limites e fragilidades, são erros, são doenças graves que atingem o corpo de Cristo. Talvez este seja o grande mal que hoje nós enfrentamos no mundo e na Igreja: a falta de comunhão, a falta de unidade, em todos os níveis. Desde a oposição velada ou declarada aos pastores constituídos: este Papa não me representa, este Bispo não me representa, estes padres não me representam, desde a convivência cotidiana, a divisão que nos assola, a divisão que nós fazemos com quem está do nosso lado, com quem entra na fila da comunhão conosco. Nós não sabemos conviver muitas vezes com os limites e fragilidades uns dos outros. E isso nos faz causar divisão. Nós articulamos palavras horríveis, negativas, ofensivas uns com os outros. Nós fazemos delimitar quem deve ou não estar na comunhão, quem deve ou não se sentar à mesa conosco, quem deve ou não estar dentro desta casa, que é a Igreja. Nós estamos no lado, mas nós formamos a casa de Deus aqui, e aqui estamos unidos. Que ao celebrarmos a festa de Corpus Christi, deste momento de festa da unidade, da comunhão com Cristo e da nossa comunhão com a Igreja, nós possamos fazer desta festa sinal de unidade, desejo de viver a comunhão, capacidade de assumir as nossas fragilidades e limites, mas com acordo dos nossos erros, que são divisão. Este é um dos nomes do diabo, diabolo, aquele que divide, aquele que separa. Um filósofo certa vez nos disse, e provavelmente se você é nutricionista ou você já foi um nutricionista, você já escutou isso, que nós somos o que nós comemos. Mas São Leão Magno vai nos ensinar que o efeito maior da Eucaristia é nos tornar aquilo que nós comemos, ou seja, corpo de Cristo, sacramento que é sacrifício, salvação, ação de graças e comunhão. Que esta solenidade nos ajude a fazer memória dos lugares de deserto que nós passamos e a afirmar com clareza que sem solidariedade não existe ceia, sem amor fraterno não existe comunhão, sem amor a Cristo e aos irmãos e irmãs nós não comungamos salvação, nós comungamos condenação. Que sem a união com Cristo nós não venceremos
e nós não chegaremos ao céu. Amém.